Nesse ano, o tema da redação foi bem atual, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Para falar um pouquinho, né, da avaliação deste ano, a gente convidou o professor Ricardo Russo, que está por aqui. Professor, obrigado pela presença. Obrigado. O vestibular acabou? Não tem mais? Tem. Agora só Enem só? O Enem hoje Nosso tempo era vestibular, né? Nosso tempo era vestibular, né? Era. E era difícil aí. Ainda tem vestibular na Federal, né? Mas, ainda tem, né? O senhor dá aula na Federal, né? Eu dou aula na instituição de graduação. Isso. Ah, certo. Mas, de qualquer maneira, o Enem hoje virou a grande prova. São 20 anos de Enem, né? Exato. Então se consolidou como uma prova importante hoje. Mas o bom da prova, né, que o senhor é professor, docente, sabe disso, né? São questões escritas, que é importante e fundamental. Que aquelas questões de assinalar, tem gente que passa, tem concurso, tem 25... o cara arrisca, vou chutar aí, passa. Eu conheço pessoas formadas hoje que, eu arrisquei ali. E conseguir acertar. Isso acontece. Mas o estudar é fundamental, né, professor? O senhor que foi aluno e hoje dá aula também, né? Sim, sem dúvida. O que a gente tem é a cultura de marcar cruzinha, né? Você tem já a resposta pronta, né? Agora, quando o aluno é convidado a fazer a redação, no caso do Enem, aí ele tem que construir uma ideia. E é muito mais complexo, né? Você fazer uma construção de ideias, né? Os jornalistas sabem muito bem. Muito. Até agora estava com aqui, né? E além de construir ideia, com relógio, né? Que você está lá, tem que fazer a matéria, tem que baixar a matéria, enfim. A mesma coisa vai acontecer com o Enem. Ele precisa produzir um texto, você imagina que ele vai ter uma hora e pouco para produzir um texto de até 30 linhas e conseguir tirar uma nota legal. Então, os estudantes desse ano ficaram na dúvida com esse tema específico desse assunto atual, né? Muita gente teve dificuldade. Mas não foi falta de orientação até anterior, porque teve gente que teve curso de graça, teve gente que pagou um cursinho, né, professor? O grande problema do tema desse ano é assim, todo mundo fala em fake news, né? Fake news está na moda, né? Então, certamente o aluno foi fazer a prova, abriu o caderno de provas, olhou o tema de redação e lembrou do professor do cursinho, do professor da escola, que falou, vai cair fake news. Então, é o tema que ele sabia o tema, fake news. Na verdade, o assunto é um pouquinho mais complicado do que isso, né? Quer dizer, o aluno pode falar de fake news, mas nada especificamente, né? A manipulação do comportamento pela utilização de dados da internet. Então, o aluno tinha que fazer essa ligação. É muito importante isso, né? Ou seja, ligar a manipulação à questão da internet. Isso. Então, primeiro, o que é manipulação? É quando você muda, né? Quando você conduz a opinião, ou mesmo conduz o comportamento de consumo desse usuário usando a internet. Então, não era fake news, mas nada impedia que o aluno também falasse de fake news, mas o aluno estava condicionado. E aí ele foi induzido, pode ter sido induzido a um erro de falar de fake news, porque ele estava enxergando o tema fake news, olhou aquilo e disse, caiu agora, uma coisa maravilhosa. E o ano passado foi um horror, porque foi sobre surdo, né? Então todo mundo... Você imagina um aluno diante de um tema do surdo, eu vou falar o quê de surdo, né? E hoje era fake news. Então o aluno imediatamente anexou a ideia da fake news. Professor, com tantos anos de experiência na área de educação, que tipo de orientação que dá para repassar? Porque a gente sabe que a prova do Enem é uma porta de entrada para a universidade, né? Você vai entrar ali. Então, hoje virou isso. Não ficar naquelas questões que a gente está falando agora do X, né? Como é que assinalar a resposta certa. Múltipla escolha. Estudar é fundamental. Como o Enem acontece anualmente, então a pessoa tem um ano inteiro para estudar vários temas, né? Que é importante não só estudar os temas específicos que vão cair na prova do Enem, mas saber em geral, estudos em geral, né? O Enem, ele cobra do aluno atualidade. Então, o aluno ele tem que estar ligado a tudo que está acontecendo. Significa dizer que o aluno precisa ter criticidade. Ele precisa saber o que está acontecendo e ter um exercício crítico sobre isso que está acontecendo. Então, é muito importante o aluno saber o que está ocorrendo. A seleção se dá pela questão da atualidade. Eu preciso saber o que está acontecendo em torno de mim. É o que se quer no cidadão moderno isso hoje, né? Com essas tecnologias. É que você saiba o que está ocorrendo em torno da sociedade, enfim. Né? Isso é fundamental. E o Enem vai cobrar isso. Quer dizer, é preciso que a gente entenda, então, qual é a dinâmica do Enem. Mas o mais complicado, e eu quero que você se coloque na situação do cidadão que estava fazendo a prova, ele ficou 5h30 fazendo a prova. Um adolescente, um jovem, que vai fazer 5h30 fazer uma prova, sobretudo, um teste de resistência. Não é? Ele vai fazer uma prova num lugar que ele não conhece. Você imagina que aí... E conseguir tentar mentalizar tudo que ele concentrar. Você sabe que a primeira hora ainda vai, na segunda hora não vai, na terceira hora é um horror. E aí qualquer barulho desconcentra. Né? Você está numa sala de aula que tem um ventilador no teto, fazendo aquele barulhinho chato, e o cara atrás está se balançando, enfim, e você começa a olhar o entorno. Quando o primeiro levanta e vai embora, você quer levantar e ir embora também. Você fez prova, você sabe como é que é isso, a ansiedade do jovem. Então a primeira coisa é você lidar com essa ansiedade. Então há que ter um preparo
psicológico, emocional para fazer essa prova. Porque não é só um teste de conhecimento, também é um teste de resistência e de controle emocional. Então você pega aquele aluno que está condicionado, por exemplo, vamos pegar o caso do aluno que vai fazer medicina. Esse aluno tem que fazer mais de 900 pontos numa redação. Isso é muito difícil. Teve uns que chegaram a 1000, né? A gente viu, eu vi uma reportagem que foram 53 o ano passado. Então, olha o dado. Ano passado foram mais de 4,5 milhões de candidatos e apenas 53 conseguiram nota 1000. E no ano anterior foram 6,5 milhões e apenas 77 conseguiram nota 1000. Esse número vem caindo. Em 2013 foram mais de 500. Em 2013. Só como caiu, e agora caiu para 53 no último concurso. Então, o número de candidatos que conseguem a nota 1000 é muito pequeno. Significa dizer que eles, quando tira a nota 1000, ele é um sortudo, ele ganha uma medalha. É isso, né? Verdade. Um dos 53. É um caso a ser analisado, né? É uma referência. Então, é muito difícil conseguir nota 1000 no Enem, porque o concurso está cada vez mais exigente, né? Em função da visibilidade. Você sabe que há uma preocupação com isso, né? Uma preocupação quando o cidadão vai fazer uma redação e coloca o que a gente chama de desconectado com o tema, coloca uma receita de hambúrguer. Ah, tá. Isso acontece. E eu não me pergunto por que hambúrguer, mas é o prato predileto do adolescente. Você está corrigindo a redação no meio, assim, coloque um bife, não sei o que. Ou então indo do Flamengo e do Corinthians, que são os dois principais. Sim, né? Você está lendo ali daqui a pouco, salve o Corinthians. Mas como assim? Não é? Isso acontece também, menos agora, mas já aconteceu bastante. Vamos torcer, né, professor, para que a prova ela tem que ser rigorosa, de competência, de conhecimentos gerais, também desses temas específicos, como aconteceu no final de semana. Professor, um abraço, hein? Um abraço. No teu tempo não tinha Enem, né? E boa sorte para a nossa galera aí, né? Tem domingo agora ainda, né? Tem mais, não acabou. Não acabou, tem mais ainda. Tá bom, ó. No teu tempo não tinha Enem? No meu tempo não tinha, não existia. Não tinha, nem pensar. Mas faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo. Foi ontem. Um abraço, professor.